Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 17 de novembro. Agora na Espanha, 22 horas e 56 minutos. No Brasil, 18 e 56 da tarde. Gente, a BTC estava muito volátil hoje. Vocês vejam que no intraday, deixa eu botar aqui na BTC, eu estava na Matic, ó. Vocês vejam que no intraday deu bons trades, todos os sinais fecharam rapidamente hoje, bateu na lower, voltou para VWAP, bateu na lower, voltou para VWAP, agora a gente está estressando a upper. Vocês vejam que no diário a gente segue de uma maneira geral desenhando fundos ascendentes. Aquela mega agulhada do dia 9 de novembro, que foi o day after, após a suspensão dos saques na FTX, onde a BTC chegou a bater 15.588, de uma maneira geral, a partir dali a gente tem promovido fundos ascendentes. A agulhada do dia 14 de novembro, que foi aquele frenesi com o efeito dominó da FTX, já que BlockFi também parou de promover saques, a gente fez a mínima em 15.815. Então, de uma maneira geral, os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. A gente está desenhando uma subfigura triangular logo abaixo do canal de Keltner, então é natural que na esteira do final de semana a gente siga aprisionados aqui no bico dessa figura triangular. Não deve acontecer muita coisa no final de semana, nem para impor uma subida, muito menos uma descida. Pode ser que alguma outra grande exchange pare de promover saques, mas isso aqui já está meio que precificado. Então é natural que na esteira da proximidade com a segunda-feira a gente volte a estressar a mediana do canal de Keltner na altura de 18.200, que nesse momento se confunde com as duas linhas da nuvem na projeção. No nosso gráfico semanal segue o game, a gente permanece abaixo da MM200 no semanal, algo que nunca havia acontecido em todas as grandes crises que a BTC vivenciou. Ela protagonizou testes brutais na MM200, mas agora perder a MM200 como a gente perdeu foi a primeira vez, mas a gente tem que sempre lembrar que a MM200 exerce uma força gravitacional brutal, a gente não deve se afastar muito dela. Nesse momento ela está ali em 23.925, ela segue apontada para cima. Semana passada ela estava em 23.860, agora está em 23.925. Semana que vem ela vai estar um pouquinho acima, porque a MM200 no semanal segue embicada para cima desde sempre, né? A MM200 nunca emborcou para baixo desde que ela começou a ser plotada aqui no par BTC-USD mais longevo da TradingView, que é o par BTC-USD da Bitstamp. Gente, naquele meu vídeo que eu fiz, que eu cheguei a fazer ontem e repeti hoje de manhã, muitos seguidores reportaram que realmente esse gráfico, essa análise gráfica que mede a longevidade de cada camada de multiplicação por 10 da BTC, ela se encerrou em 31 de outubro de 2021. Então é preciso acrescentar 380 dias aqui, mais ou menos, na última camada que a gente está, que é de 10 mil dólares para 100 mil dólares. Então, de uma maneira geral, faltam mais ou menos aqui, a gente está proporcional a longevidade da nossa camada atual, ela tem que guardar um nível de proporcionalidade com as camadas anteriores. Então vocês vejam que de 1 dólar a 10 dólares a BTC ficou 412 dias, de 10 dólares a 100 dólares ela ficou 374 dias, de 100 dólares a 1.000 dólares foi a primeira vez que a BTC rompeu 1.000 dias, já que o nível de agressividade da nossa parábola logarítmica exponencial também vai diminuindo. De 1.000 dólares a 10 mil dólares, a gente ficou 1.110 dias. E de 10 mil dólares a 100 mil dólares, que é a camada de ataque vezes 10 atual, a gente já está a praticamente 1.000 dias, porque a gente tem que somar esses 625, tem que somar mais 380 dias, que é o período desde 31 de outubro de 2021. Então, 625 mais 380, mais ou menos, dá quase 1.000 dias, mas eu tenho para mim que, como essa camada aqui está avançando para cima do market cap das grandes corporações empresariais do planeta, é muito provável que aqui a gente fique algo próximo desses 1.339 dias. Então vai aí vamos botar mais uns 300, 400 dias nesse patamar, que guarda
proporcionalidade com aquele prognóstico que eu tava reportando, que a gente deve estressar a upper dessa nossa grade aqui, muito provavelmente lá por meados de 2023, podendo chegar até o final de 2023, talvez início de 2024, que é quando a BTC vai começar a estressar as uppers dessa grade aqui, e vai ser justamente quando a gente vai romper a cotação de 100 mil dólares, que é quando a BTC vai ultrapassar definitivamente o market cap das grandes corporações empresariais. E é onde também a gente vai pavimentar a própria BTC para avançar além desse patamar de um market cap que vai ultrapassar as grandes corporações e vai avançar para além de $1 milhão. Na minha leitura, a maior dificuldade é ultrapassar essa camada de ataque vezes 10 entre 10 mil dólares e $1 milhão. Porque de $1 milhão em direção a 100 milhões de dólares vai ser quando bancos centrais vão começar a fazer reservas em BTCs, e aí é muito provável que ela vá rapidamente de 100 milhões em direção a $1 bilhão. Mas aí fica para uma outra análise, até porque o cenário geopolítico já vai ter se alterado bastante e a BTC provavelmente já vai ter se consolidado como uma efetiva reserva cambial internacional. O fato é que vem muita regulamentação que vai inclusive dificultar o acesso a pessoas comuns como eu e vocês a ter uma BTC. Por isso que eu reporto que o momento de ter a oportunidade de ter pelo menos uma BTC é por agora. E na seara fática, vocês, voltando aqui ao intraday, vocês vejam que todos os sinais na sala hoje fecharam rapidamente, justamente porque batia na lower, voltava na VWAP, batia na lower, voltava na VWAP. E na seara fática, o Brasil é um dos 10 países mais afetados pela FTX no planeta. Muitos usuários da FTX perderam todo o patrimônio cripto, por isso que eu reporto a necessidade da autocustódia para a gente poder surfar essa mega onda de prosperidade que a BTC vai impor e muito provavelmente vai ser a maior transferência de riqueza desse século. É preciso fazer o dever de casa. Essa maneira de custodiar ativos criptos, que é deixando em exchanges, não é a maneira adequada. Muitos dos holders atuais não vão surfar essa mega onda de prosperidade que o mundo cripto vai proporcionar. A maioria deles vai ficar pelo caminho porque vão deixar nas exchanges achando que possuem os seus criptoativos, quando na verdade não o possuem. Not your keys, not your coins. Se vocês não têm a chave privada, vocês na verdade não são proprietários de um ativo cripto. E o Fed lança o Fed Paper, né? A primeira análise oficial do Fed sobre o design dos CBDCs e a remuneração. Eles estão considerando criar uma sistemática de stake da CBDC do Fed, que vai ser dólar digital, pagando a remuneração básica de juros. Muito interessante. Eles estão agora definindo como vai ser o design da CBDC do Federal Reserve, que será um dólar digital, não vai ser uma stablecoin. E com esse crash da FTX, o Itaú está lançando um serviço de custódia de criptoativos. É o novo normal, é como eu reporto. Não fazer o dever de casa acaba deixando de fora muita gente dessa mega corrida de prosperidade que o mundo cripto vai proporcionar. Muita gente vai ficar de fora achando que por ter ativo criptos em exchanges, possui ativos criptos, quando na verdade, sem a custódia da própria private key, vocês não têm nada. Um Itaú pode falir e levar junto com o patrimônio, junto com a falência, o patrimônio cripto de vocês. Assim como aconteceu com a FTX, pode acontecer com qualquer exchange ou qualquer banco que eventualmente passe por dificuldades e acabe levando o patrimônio cripto de vocês junto. E os advogados da FTX acusam Bankman-Fried de minar a falência. Ele, na verdade, já protocolou um pedido de falência nas Bahamas, já protocolou também junto a um tribunal em Delaware, nos Estados Unidos, para que o tribunal decline em favor das Bahamas, e o administrador judicial nomeado diz que é uma verdadeira bagunça a contabilidade
e a maneira com que o Bankman-Fried organizava os ativos é uma bagunça sem precedentes, foi como ele reportou. E o Zelensky diz que não haverá paz até que a Ucrânia obtenha de volta a Crimeia e Donbass. Isso aí é efetivamente um requisito muito hard pro Kremlin aceitar. Eu acho que isso inviabiliza qualquer horizonte de paz, já que a Crimeia foi anexada muito antes desse conflito, mas enfim, fica para registro. Na verdade, a BTC segue acumulando no diário. A gente ainda está vivendo o rescaldo do crash FTX. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.